Hoje, um dos grandes desafios dentro da unidade hospitalar é a contaminação cruzada e a infecção hospitalar. Então, é sempre um desafio de como preservar a vida de um paciente que ele está exposto, às vezes, por uma cirurgia, ou um paciente imunodeprimido, um paciente que ele já tem uma insuficiência de imunidade e ele precisa ter esses cuidados com relação ao ar e ao espaço que ele está. É muito comum a gente ver isso, né, esses cuidados com os filtros e a climatização em espaços de tratamento de oncologia, de transplante também, principalmente os de medula óssea. É um paciente muito crítico, então a gente precisa ter um cuidado muito maior. E claro que dosar os locais onde a gente vai colocar esse sistema. Às vezes o cliente não tem conhecimento, ele acha que por ser um hospital, ele precisa ter esse sistema na recepção. Não é isso. A gente tem os departamentos, a gente tem os setores específicos onde a gente vai agregar ali esse conhecimento dessas normas e poder aplicar elas, e não só por questão de ética, mas também por questão de norma. A gente precisa entregar isso para a vigilância sanitária, para as entidades que vão fiscalizar essa unidade hospitalar depois. Hoje, o que eles pesam muito para a gente durante a validação, principalmente na vigilância sanitária, é para que a gente cuide das áreas de apoio, porque a gente já sabe que o leito mínimo não cabe ali nos 6, 7 metros quadrados que a RDC fala. A gente vai precisar de um espaço maior, eu preciso de um beira-leito maior para que o médico, o enfermeiro, faça ali a movimentação do paciente com conforto. Então, aquilo já não funciona para a gente. O que eles cobram muito é as áreas de apoio. A gente precisa de DMLs funcionais, a gente precisa de copas de distribuição, a gente precisa que esses espaços eles não sejam subestimados dentro da unidade hospitalar. O cliente, como empreendedor, ele sempre vai querer priorizar ali a maior quantidade de leitos, a maior quantidade de atendimento. Só que a gente precisa equilibrar isso durante o projeto, de que a vigilância vai cobrar, o Ministério do Trabalho vai cobrar que a gente dê apoio, áreas de apoio suficiente para os funcionários. Então, a gente não pode subestimar nenhuma área, a gente precisa atender a todos. E quando a gente tem uma questão de redução de espaço, eu tenho um terreno muito menor e um briefing muito extenso de um cliente que tem muitas exigências. A gente vai precisar cortar de algum lado. A gente vai acabar perdendo, a gente não vai conseguir atender tudo. A gente, claro, vai esgotar todas as possibilidades possíveis do mercado. Eu consigo comprar potencial construtivo com o município para crescer um pavimento a mais? Eu consigo, às vezes o hospital ou o cliente tem interesse na compra do lote do lado, talvez esse seja o momento. Olha, cliente, nesse parâmetro dos requisitos que você tem para esse empreendimento versus o tamanho do lote e quanto a gente pode construir nele, talvez é interessante você fazer essa negociação de compra desse lote vizinho, para a gente unificar e ter uma edificação muito maior. Então, tem alguns itens que a gente realmente consegue resolver em projeto. As circulações, elas são determinadas pela RDC, a gente não pode fazer menor do que aquilo. Então, circulações secundárias, 1,20 m, circulações de pacientes, macas profissionais, 2,40 m. Isso é o mínimo, eu preciso priorizar disso para mais. Então, se eu puder ter uma circulação maior de 3 metros, 3,5 metros, muito melhor. Eu consigo fazer um fluxo de passagem de pacientes ali em 2 macas tranquilamente, sem ter nenhum imprevisto. Mas, nem sempre a gente consegue. É o papel da arquitetura. A gente precisa fazer com que isso funcione. Então, a gente não pode esquecer do bem-estar desses pacientes e o bem-estar também dos profissionais que atuam ali. Eles precisam ter um mínimo de espaço e mobilidade para conseguir trabalhar com qualidade.